E daí acho que como você falou, né, que é um assunto de saúde pública, e até eu falei, acho que não é o divórcio que é um assunto de saúde pública, são as relações. E quando se fala, por exemplo, desse profissional na empresa, a empresa que pôde oferecer, trazer um tema como esse, e ele pôde se abrir ali, inclusive numa relação profissional, por quê? Porque isso impacta. Então, como é importante, né, Vimer, que as empresas possam também ajudar a cuidar disso. Como a gente fala da saúde, das relações e das relações familiares, porque não tem indivíduo que consegue ser um profissional no trabalho e ser separado disso em casa. Ou seja, ele é um ser único. E aquilo vai para todos os lugares. Então, se ele está com uma relação desafiadora, que seja com divórcio, que seja com filhos, que seja nesse trato, isso é levado para o trabalho de alguma forma. Talvez ninguém toca no assunto, mas aquela pessoa não rende, não produz, ela não tem essa leveza. Então, isso faz parte, sim, e isso tem muito a ver com o nosso trabalho também da Universidade de Paz, que é trabalhar, tanto trazer esses recursos, essa informação, esse conhecimento, e através de empresas, a gente acredita até que a gente consegue até multiplicar mais esse conhecimento, aonde então esses profissionais, porque numa empresa todo mundo é pai, mãe ou é filho, e a gente sabe como isso envolve a gente. Então isso é muito importante. E além disso, como falamos nas escolas, e que também, de novo, as relações. E se tem uma situação de uma criança que está vivendo ali um divórcio dos pais, aquilo precisa ser olhado de alguma forma na escola, que também tem um papel social. Super importante, e muito importante o trabalho de vocês, porque eu acho que o trabalho de vocês é a proposta multidisciplinar. Vocês não recebem toda semana aqui um profissional com a mesma formação que fale sobre o mesmo assunto. Quando você abre a possibilidade para as pessoas de terem conhecimento é tudo, gente. Às vezes a pessoa não sabe que existe uma forma diferente de fazer alguma coisa que esteja fazendo mal para os filhos. A pessoa não está fazendo isso deliberadamente. A pessoa está fazendo isso porque ela não teve estrutura e não teve apoio, não teve rede de apoio, não teve uma tribo. Quando eu, na minha página, falo de alguma coisa e as mulheres se identificam com quem eu falo, ela percebe, eu não sou a única. Eu não estou sozinha nessa dor, eu tenho pessoas com quem eu posso contar. E o trabalho de vocês é isso, é criar rede de apoio virtual e presencial através dos cursos para que as pessoas tenham subsídio para mudar de rota com relação a esses assuntos que vocês abordam. Deixa eu falar uma coisa a você. Você é roteirista. E a minha terapia, a terapia que eu faço, eu chamo de cineterapia. Porque, na verdade, eu considero que um terapeuta é um corroteirista do roteiro da vida das pessoas. Todos nós temos um script de vida, que é determinado nos primeiros anos de vida, e a relação pais-filhos é a matriz que fornece todas as informações para a criança criar o seu próprio roteiro. Então, os conflitos de casal, por exemplo, que vão gerar um divórcio, pode gerar na criança decisões, traumas, fraturas psicológicas que vão determinar escolhas ruins para a sua vida. Então, é um roteiro. Se esses primeiros anos de vida forem muito ruins, quando você lê um livro ruim ou um filme muito ruim, você abandona o livro, abandona a obra, Perfeito. Você abandona a vida. Quando esse roteiro tem conflitos, mas sobra algumas curiosidades, alguns desafios, alguma esperança, a pessoa vai vivendo para resolvendo a sua questão e se resolver pela vida. Então, de alguma forma, a Universidade de Paz está trabalhando também com a construção de roteiros de vida, ajudar as pessoas a desenvolverem um melhor enredo para as suas próprias vidas. É ótimo você ter falado isso, Vimer, e eu lembro que no seu livro, e as meninas, a Paula Macedo, que veio aqui, uma querida, beijo Paula Macedo, e ela falou para mim, que foi o que me motivou a ler o seu livro, sobre os microtraumas, que são tão importantes quanto o trauma, né? Porque você vai juntando micro, ele vira macro. E não são perceptíveis muitas vezes. Desculpa. O livro Agressões Silenciosas. Agressões Silenciosas. O livro Agressões Silenciosas. E a gente dá tão pouca importância para isso no dia a dia. E quando você tem o amparo de uma rede de apoio,
as pessoas também precisam começar a ser honestas umas com as outras. A escola precisa ser honesta com esses pais. Olha, isso não está funcionando. Vocês dois vão ter que encontrar terapia, vocês vão ter que encontrar alguma forma de proteger essa criança. Se uma amiga vira para mim e fala, Ju, o gato está subindo no telhado. Se eu tenho o projeto de vocês para ir e ler a respeito dos microtraumas, isso me fez refletir muito, Vimer. Porque eu percebi que eu estava deixando, ainda hoje, mesmo eu me considerando muito mais bem resolvida com o litígio, eu estava levando questões que iam afetar o desenvolvimento dos meus filhos no futuro. Então, conhecimento é poder. E a gente precisa começar a buscar conhecimento ao invés de ficar rígido em posições. A flexibilidade de aprender coisas novas pode levar a essa harmonia que você falou, a mais divórcios harmoniosos, a mais relações, porque a gente já vai cometer erros normais como pais e mães. Quando a gente se esforça para mudar determinados padrões, a gente muda filhos, netos, bisnetos e assim por diante. É transgeracional. Eu fiquei até emocionado com o que você falou. Mas... como o conhecimento, né, Vimer? Às vezes, de você ler sobre um assunto, você fala, nossa, aquilo pode expandir de uma forma e você tem a possibilidade de se desenvolver, mudar aquilo que vai ajudar pessoas no seu entorno e também passar isso para outros. E fiquei emocionada. E, na verdade, esse é muito o propósito mesmo da universidade. E vem desse nosso desejo, né, Vitor? Pessoal, existe uma pesquisa já antiga da ONU falando que cada dólar investido na relação pais-filhos até o 6º ano da criança reverberaria em $6 de ganho para a sociedade. Esse número deve estar até defasado já, mas é importante isso, porque é nos primeiros anos de vida que a pessoa toma as decisões mais importantes para a história dela. E é nessa época que muito casal imaturo, despreparado, até porque muitas vezes a mulher no pós-parto, ela distrai, abandona um pouco o marido, ela se concentra mais na criança, a vida muda, o sono muda, etc. E muitas pessoas não suportam essa mudança nessa fase e se for um marido narcisista, imaturo, desanda a relação, né? Então é preciso trabalhar muito intensamente para as pessoas entenderem que quando você faz a opção de ser pai, de ser mãe, a sua vida vai mudar. Eu vejo pessoas encantadas, eu vejo assim, você pega aquele brutamontes, nasce uma criança, você vê ele gatinhando com a criança, aquela felicidade, aquilo muda a vida das pessoas. Sim. Então, assim, você vai ter mais prazer, mais felicidade, mas vai ter mais responsabilidade. É um fato. E se tiver conhecimento, você vai conseguir encontrar vai lidar leveza. Com isso da melhor maneira. E disso que você falou, do investimento disso, um exemplo como o melhor investimento, e a gente vê realmente como os países de primeiro mundo, tantos países nórdicos, Dinamarca, Singapura, Estados Unidos, todo esse trabalho que é feito de apoio às famílias, aos pais, entendendo que, na verdade, são eles que trazem a vida para essa nova criança e que eles precisam desse apoio, precisa do conhecimento, precisa do suporte e a escola como parceiro. Isso é o grande investimento e nesse investimento no conhecimento. Como comunicadores e produtores de conteúdo, eu acredito que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu já usei esse exemplo algumas vezes, que é, quando você sai do inferno, você tem que ficar ali na porta por um tempo para passar baldes de água para as pessoas que ainda estão lá. Porque aí depois essa pessoa saiu, você dá um passinho para frente na sua jornada, essa pessoa fica e passa o balde de água para a pessoa que ainda está lá. Então eu acho que é uma responsabilidade muito grande ser produtor de conteúdo, principalmente com essa temática que vocês abordam aqui, que vocês fazem isso tão bem. Que bom, que beleza. E vem exatamente, acho que disso, né? Acho que cada um das suas experiências e quando a gente tem um conhecimento, a gente vê a transformação em nós. Você teve seu processo, nós temos o nosso e vemos isso, que a gente precisa compartilhar. Precisamos porque isso muda vidas e muda uma sociedade.